Pessoal, então na aula de hoje a gente vai continuar vendo a parte de árvore binária de busca, só que na aula passada a gente focou principalmente em operações que a gente chamou de operações pergunta, né, que são aquelas que não modificam a estrutura. Isso foi na aula passada, aula 11. Então, quais eram essas operações? Todas as operações eram feitas sobre uma subárvore, né? Então essa subárvore eu passava pelo nó X, se eu quisesse fazer na árvore eu fazia, passando esse nó X como sendo a raiz da árvore, exceto essas duas, né? Aí a gente tinha a operação de buscar por um valor K na árvore, achar o mínimo da árvore, o máximo da árvore, então buscar na árvore o mínimo, o máximo, achar o sucessor de um nó e achar o predecessor de um nó. Todas essas operações a gente fez com complexidade da ordem da altura da árvore. Então na aula de hoje a gente vai focar nas operações de modificação. E quais são as operações de modificação? Incluir um novo nó e remover um nó. Certo? Aqui eu descrevi como seriam essas operações. Eu vou passar como entrada aqui a árvore para os dois casos. Em ambos os casos eu vou passar um ponteiro para o nó Z. Certo? Só que na inclusão, esse nó Z ele é um nó que não está na árvore. E esse nó Z na remoção é um nó que está na árvore. Então, nesse caso, no caso da inclusão, eu quero incluir o nó Z. E no caso da remoção, eu quero remover o nó Z. Assim como as complexidades das operações pergunta, que tem complexidade da ordem da altura, a gente vai mostrar que a complexidade dessas duas operações vai ser a mesma. Vai ser da ordem da altura. Então, a gente vai ter uma estrutura de dados para manter um conjunto de elementos que eu posso buscar, incluir, remover e fazer algumas operações adicionais, como por exemplo achar o mínimo, o máximo, o sucessor, o predecessor de um nó, e todas as operações vão ter a mesma complexidade, que é a ordem da altura da árvore. Agora, eu queria parar um pouquinho e olhar para essa complexidade, que é da ordem da altura da árvore. Então, todas as operações têm essa complexidade. Eu queria entender um pouquinho se isso pode ser bom ou ruim, certo? Ou quão bom isso pode ser, quão ruim isso pode ser. E aqui eu quero revisar um resultado que a gente falou na aula 9, certo? Isso aqui é o mesmo enunciado que está na aula 9, que diz, dentre as árvores binárias com n nós, a altura mínima é piso de log de n e a altura máxima é n menos 1, certo? Então, essa complexidade, ordem da altura, ela vai variar entre log de n, ou logarítmico, e linear. Então, por exemplo, o custo de buscar, que é da ordem da altura, ele vai variar entre dois extremos. Ele pode ser tão eficiente quanto a busca binária em um vetor. Isso a gente viu na aula 4, quando um vetor tem valores ordenados, a gente consegue fazer uma busca binária com complexidade da ordem de log de n. Então, no melhor caso, na melhor altura, eu seria tão bom quanto uma busca binária. E no pior caso, que de uma certa forma é uma busca bem ineficiente, é a busca em lista encadeada, que a gente viu na aula 7, certo? Que é linear. Certo? Então ela pode variar, essas alturas da árvore binária, ela pode variar entre o melhor possível, que é a busca numa árvore binária, e o pior possível. Não, claramente não o pior possível, sempre dá para fazer pior, Mas a busca, uma busca ruim que a gente viu, que é a busca no lista encadeada. Certo? Mas por um lado isso é interessante, que ele pode ter uma complexidade boa, como a da busca binária, mas a estrutura ela é encadeada. Ela é encadeada no sentido de que, como a gente falou em lista encadeada, à medida que eu preciso de mais espaço, eu aloco esse espaço adicional, e posso colocar ele dentro da estrutura. Lá eu tinha os nós da minha lista encadeada e fazia um encadeamento linear entre aqueles nós, e aqui a gente vai fazer um encadeamento no formato de árvore. Só para falar um pouquinho sobre essa questão, mas seria ótimo, se fosse na busca binária, se fosse sempre a busca binária,
eu quero só dizer o seguinte: se eu construir apenas por inclusões, eu vou até colocar essa observação aqui. Então, se eu construir uma árvore binária de busca, apenas por inclusões, de valores aleatórios, então a árvore terá altura esperada da ordem de log de n. Certo? Então, se você gerar uma árvore aleatória por inclusões, que inclusões são essas? São as inclusões que a gente vai mostrar na aula de hoje. Se a gente fizer só inclusões de valores aleatórios, a altura esperada vai ser da ordem de log de n. Se fizer inclusões e remoções, não necessariamente é verdade que vai ser da ordem de log de n. Mas, talvez se for aleatório, mas qual é a garantia? Bem, a garantia vai ser na próxima aula. Certo? Na próxima aula, a gente vai mostrar como manter a altura sempre sendo um fator constante do melhor possível. Ou seja, a altura a gente vai manter sempre da ordem de log de n. Então, a gente vai fazer todas aquelas operações com complexidade ordem de log de n. Certo? Então, a partir da próxima aula. Então, ok, aí é legal. A estrutura aqui é encadeada e mesmo assim tem a complexidade da busca binária para fazer a busca, não só a busca, inclusão, remoção e outras operações. Certo? Vai ser uma estrutura particularmente muito boa. Ok, então vamos agora fazer a inclusão. Então o problema de inclusão, eu recebo como entrada a minha árvore T e um nó Z, um ponteiro para um nó Z que não está na árvore. Eu quero incluir o nó Z na árvore binária de busca. Então eu tenho aqui o exemplo de uma árvore, tem esse conjunto de chaves, e digamos que o meu nó Z é esse nó 20. E a pergunta aqui é, como é que eu faço para incluir o nó 20 dentro da árvore? Então, eu quero imaginar assim, o ponteiro que eu tenho para chegar nessa árvore, o único ponteiro que eu tenho é o ponteiro da raiz da árvore. Então eu tenho o ponteiro da raiz da árvore. Certo? E bem, eu quero incluir ele, encadear pelos ponteiros que tem disponíveis nos meus nós, que são filho esquerdo, filho direito e pai. Agora, uma coisa que eu poderia fazer... Não, na verdade não dá, desculpa. Então, o que eu posso olhar? Então, eu quero olhar para esse valor 20, que é o nó que eu estou incluindo, tem chave 20, e olhar, dada a propriedade da árvore binária de busca, eu comparo com a raiz e verifico em qual subárvore da raiz o Z deveria entrar. Na subárvore esquerda são os valores menores ou iguais a 13, na subárvore direita tem que ser os valores, isso aqui é a propriedade da árvore binária de busca, maior ou igual a 13. Se a chave do Z é 20, então ele deveria estar na subárvore direita da raiz. Certo? Então, a gente vem do 13, eu digo, eu vou procurar aqui na subárvore direita. Eu chego nesse nó, eu tenho uma outra subárvore, a raiz de uma outra subárvore. E eu comparo o 20 com 42 e vejo que o 20 é menor do que o 42. Então, o 20 deve entrar na subárvore esquerda do 42. Aí depois eu digo, olha, eu comparo o 20 com 28 e vejo que ele é menor do que o 28. Então ele deveria entrar na subárvore
esquerda do 28. Particularmente, aí é um ponteiro nulo. Um ponteiro para nulo. E o que eu faço é que o 28 tem um filho esquerdo ausente. E eu coloco o 20 no lugar. Certo? Então o que eu vou fazer é que eu vou colocar esse nó 20 né, como filho esquerdo do 28. Agora sim, né, eu tenho novamente, né, eu faço essa ligação e eu tenho uma árvore binária de busca. Não é? Porque em todo momento eu descia no lado correto onde aquele nó deveria estar. Quando eu chegar no nulo, eu tenho uma subárvore vazia e eu posso colocar ele naquela subárvore. Filho esquerdo e direito dele vão ser vazios. Certo? Então, a operação de inclusão é particularmente bem simples. Não é? O algoritmo está aqui do lado direito da página. Não é? Agora, para esse algoritmo, só para simplificar, para não ter que fazer isso dentro do algoritmo, esse nó Z, eu vou assumir que tanto o filho esquerdo como o filho direito dele já são nulos, né, antes da entrada do algoritmo. Se eles não forem nulos, você coloca na primeira linha, mas só para não ter mais linhas nesse algoritmo, eu já vou assumir que isso aqui é válido na entrada. Certo? Então, como é que funciona esse algoritmo? Vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte... Eu vou fazer, né, esse percurso que a gente fez, descendo procurando pela chave, né, do Z, isso aqui é equivalente a uma busca. Eu entro nesse, a busca iria para a direita, a busca iria para a esquerda, a busca iria para a esquerda, e quando eu chegar no nulo, aquele é o local que eu vou fazer a inclusão. Então eu vou fazer o equivalente à busca, certo? Mas eu vou até o nulo. Aqui eu estou assumindo que se eu tiver chaves iguais, né, eu posso incluir esse nó mesmo assim. Certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ter esse nó no algoritmo X que vai fazer a minha busca. Agora, esse nó Y, ele vai ser sempre o último valor que o X tinha. Certo? Então eu vou começar... Né, eu vou colocar para a gente ver aqui nesse algoritmo. O Y vai começar como nulo e o X vai apontar para a raiz. Aí o que eu faço? Eu vou descer nessa busca até o X se tornar nulo. Certo? Ele vai descer para cá, depois vai descer para cá, ele vai descer para cá, aí ele vai se tornar nulo. Certo? Então, enquanto ele for diferente de nulo, eu vou descer. E particularmente é por isso que eu preciso do nó Y. Ele vai ser sempre o último valor do X. Então o Y vai ser esse último ponto que eu desci antes do X se tornar nulo. Certo? Então o que eu faço? Sempre que o X for diferente de nulo, eu atualizo o Y para ser o X. De forma que quando eu atualizar o X em uma dessas duas linhas, o Y vai ser o último valor do X. Certo? Então o que eu faço? Se a chave do Z for menor do que a chave do X, inicialmente esse aqui é o X, esse aqui é o Z, eu faço com que o X seja o filho esquerdo do X. Eu movo o X para cá. Se não, a chave do Z é maior ou igual à chave do X, aí eu movo, né, o X para cá. Certo? O teste da igualdade, né, aqui eu poderia ter colocado ou não essa igualdade, né, aqui ou do outro lado. Daria do mesmo jeito, só que tem que verificar que depois no algoritmo aquela desigualdade ali vai estar relacionada a essa. Certo? Eu vou mostrar quando eu chegar lá. Né? Se aqui for menor ou igual, aqui embaixo vai ter que... Então, se aqui for menor ou igual, aqui embaixo vai ter que ser menor ou igual também. Certo? Então, se a chave do Z for menor do que a chave do X, eu atualizo o X para ser o filho esquerdo. Se não, eu atualizo o X para ser filho direito. Particularmente nesse caso aqui do nosso Z, o que é que eu faço? Eu primeiro atualizo o Y. Opa. Então, primeiro eu atualizo o Y para ter o mesmo valor que o X. Depois eu desço o X à direita. Né? Então eu vou repetir esse processo. Né? O X não é nulo, aí eu atualizo o Y para ser o X. Aí eu desço o X
né, na direção da busca pelo 20. O x não é nulo, então eu atualizo o y para ser o x, né, e atualizo o x, né, para ser o filho esquerdo. Lembrando que esse nó aqui, né, eu coloquei depois, certo? Nesse momento aqui o x se torna nulo, certo? Então eu vou até apagar aqui. Né? Nesse momento o x se torna nulo e eu tenho que colocar esse nó 20 naquela posição. Então vamos lá. Como é que eu faço para mover esse nó 20 e colocar naquela posição da árvore? Então, é isso que a gente vai fazer depois que a gente sai do enquanto. Então, tudo que tiver depois do enquanto vai ser exatamente colocar o z nessa posição da árvore. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que o pai do z vai ser o y. Então, esse aqui vai ser exatamente, né, o pai do z. Então, o x é nulo, eu não preciso mais dele. Então, o que eu faço? Eu faço o pai do z vai ser o y. Observem só uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A árvore pode ser vazia. Se a árvore for vazia, a raiz da árvore vai ser nulo. Se a raiz da árvore for nulo, eu nunca vou entrar nesse enquanto. Se eu nunca entrar nesse enquanto, esse y, no final desse enquanto, vai ser nulo. Mas se a árvore é vazia, o novo nó vai ser a nova raiz. E o pai da raiz é nulo. Então essa linha aqui funciona se o y for diferente de nulo, ou se o y for nulo e a árvore era vazia. Certo? E agora eu vou verificar exatamente isso. Né? Eu vou verificar, olha, quer dizer, o y ele vai ter que apontar para o z. Não é? Mas se o y for nulo, quem aponta para o z é a raiz da árvore. Certo? Ele vai ser a primeira a raiz da árvore, o único nó da árvore. Então é isso que a gente faz aqui. Né? Se o y for nulo, a raiz de t é o z. Se não, eu não sei, esse enquanto não estava anotando para qual lado eu estava descendo. Se eu desci para a esquerda ou se eu desci para a direita. Então, se ele não for nulo, ele é um nó não nulo da árvore. Eu já tinha entrado aqui no laço pelo menos uma vez desse enquanto. E o x desceu em uma direção, que é onde eu quero colocar o z. Para qual direção ele desceu? A direção que ele desceu foi decidida por esse teste. Né? Então a direção que o x desceu, foi decidida por esse teste. Então eu vou repetir exatamente o mesmo teste para decidir em que direção o x desceu. Se esse teste for verdadeiro, então eu desci para a esquerda. E se eu desci para a esquerda, então o filho esquerdo do y vai ser o z. Que será equivalente a colocar esse ponteiro bem aqui. Esses são os dois ponteiros que ligam, né, o y e o z. Né? O z tem 3 ponteiros, ele tem filho esquerdo e filho direito. E tem o ponteiro de pai, mas a gente já está assumindo, né, que filho esquerdo e filho direito são nulos. Certo? Então, de novo, esse teste para decidir a decisão, ele tem, se ele for verdadeiro, ele vai para a esquerda, se não, ele vai para a direita. Então, da mesma forma, se esse teste aqui for falso, então no se não, o filho direito do y aqui é o z. Pronto, fiz o encadeamento do z, quer dizer, eu começo com a busca pela posição dele, depois encadeio ele com o pai dele, ele foi incluído na árvore. Qual a complexidade desse algoritmo? Né? Então, nesse enquanto, a gente faz uma busca na árvore. Ficou meio torto. Então, nesse enquanto, eu faço uma busca na árvore. E aqui, eu faço um caminho. Eu começo na raiz e posso descer para a esquerda ou para a direita até se tornar nulo. É um caminho decrescente na árvore. A complexidade desse enquanto, né, e dentro eu faço quantidade constante de passos, é da ordem da altura da árvore. E depois eu faço quantidade constante de operações. Então a complexidade total desse algoritmo é
da ordem de H, como a gente queria, certo? Então agora a gente vai mudar para o problema de remover o nó Z da árvore. E a remoção em geral é um pouquinho mais complicada do que a inclusão, certo? Em geral para os algoritmos que a gente vai ver, né? Então eu quero primeiro discutir qual é a ideia da remoção. Depois a gente vai falar de um algoritmozinho auxiliar só para simplificar o código, né? E depois a gente vai escrever o algoritmo, certo? Então qual é a ideia da remoção? Então eu vou considerar como 3 casos. Então esses casos são: se o nó Z tem 0 filhos, eu representei aqui, o Z, filho esquerdo e filho direito dele são nulos. O segundo caso é que ele tem um filho, né, que eu representei aqui no B. Digamos aqui o caso que ele tem o filho direito, mas o caso que ele tem só o filho esquerdo é simétrico, é equivalente. E o terceiro caso é que ele tem 2 filhos, certo? Ele tem tanto filho esquerdo quanto filho direito, nenhum dos dois é nulo, certo? Então os 2 primeiros casos são mais fáceis de resolver. Como é o caso A? Como é que eu resolvo o caso A, quando ele tem 0 filhos? Então, se ele não tem nenhum filho esquerdo, nenhum filho direito, remover esse nó é simplesmente substituir ele por nulo, certo? Trocar ele por um nulo, colocar o nulo no lugar, certo? Claramente tem umas mudanças de ponteiros, né? Mas conceitualmente é equivalente a remover esse nó. Aonde ele estava vai ficar vazio. Agora, se ele tem um filho, né? Então ele tem esse filho A e o outro filho dele é nulo. Então o que a gente faz? Se eu remover o Z, eu tenho um ponteiro que vem do pai dele, ou do pai, ou porque ele é a raiz, mas tem uma pessoa apontando para ele. Eu simplesmente faço quem estava apontando para o Z apontar agora para o A. Então, com um filho também é mais simples. É um pouquinho mais complicado o caso em que ele tem 2 filhos, porque se eu remover o Z, eu tenho um ponteiro para encadear na árvore vindo do pai, mas eu tenho 2 nós para colocar no lugar, certo? E além do mais, a gente quer, né, como a gente quer manter a altura baixa, eu gostaria de alguma... Essa operação aqui é interessante, né, porque esses nós aqui, eles não mudam muito o nível deles na árvore, certo? Você pode pensar, né, que você pode pegar essa árvore aqui e pensar, né, vamos pensar aqui o seguinte: a gente falou na aula passada sobre o sucessor do Z. O sucessor do Z é o mínimo da subárvore direita dele. O mínimo da subárvore direita dele, por quê? Porque ele é não vazio, né? Só lembrando da aula passada. Quando essa subárvore é não vazia, que é o caso, é o mínimo da subárvore direita. Então está aqui o sucessor dele. O sucessor é o próximo maior elemento. Então, uma alternativa seria colocar essa árvore aqui no lugar do Z e colocar essa árvore aqui como a subárvore esquerda do sucessor do Z. Lembrando que o mínimo dessa subárvore, o filho esquerdo dele é vazio, certo? Ele não tem filho esquerdo. Então, o mínimo dessa árvore aqui é quando eu descer para a esquerda, eu não tenho mais filho. Então, eu poderia colocar, né, como todo mundo dessa subárvore é menor do que todo mundo desce, e esse é o menor da subárvore, eu poderia colocar essa subárvore aqui embaixo. É uma solução, mas não é uma solução que vai ser muito boa para a gente, porque a gente não quer que a altura da árvore mude muito. Então, se essas 2 árvores forem bem grandes, né, eu posso aumentar muito a altura da minha árvore. Certo? A gente vai achar uma solução alternativa que também envolve o sucessor do Z. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar isso em 2 passos. O primeiro passo é que, eu queria remover o Z, né? Ao invés de remover o Z, eu vou remover o Y. É mais fácil remover o Y? É mais fácil remover o Y. Por quê? Porque o filho esquerdo do Y é nulo, quer dizer que se eu olhar para o Y, ou ele
ou ele é o caso A ou ele é o caso B. Se o filho esquerdo dele é nulo, ou o filho direito dele também é nulo, ou é uma árvore qualquer, e eu tenho essa solução mais fácil, que é o do caso A e do caso B. Então eu vou remover o Y, certo? Mas tem um problema aí, né? A ideia não era remover o Y, a ideia era remover o Z. Então a próxima coisa que a gente faz é o seguinte: onde tem o nó Z, eu substituo ele pelo nó Y. Então ele tinha o Z a mais do que eu queria e tinha um Y a menos. Aí o que eu faço é que agora eu removo o Z e coloco o Y no lugar. Então eu vou substituir, trocar o Z pelo Y. Então primeiro eu removo o Y, que é o sucessor dele, e depois eu troco o Z pelo Y. Certo? Essa é a ideia. A gente vai escrever esse algoritmo, mas só antes de escrever, né, a gente tem essa ideia dessas árvores aqui, como por exemplo, essa árvore aqui, eu estou substituindo essa outra árvore. Né? Esse processo de pegar essa árvore e substituir por essa outra, eu vou usar aqui embaixo também, para remover o Y. E depois, eu também tenho um processo de colocar esse Y aqui no lugar do Z, e a gente vai fazer só uma operação de substituir árvore para simplificar, né, a escrita do nosso algoritmo. Certo? Então, esse algoritmo que a gente vai falar, né, que vai só simplificar a escrita, eu vou chamar ele de transplantar. Certo? Então, o que é que o transplantar recebe como entrada? T, U e V. O que são esse T, U e V? Então, o T vai ser uma árvore binária de busca, né? E eu vou... O U e o V vão ser nós, certo? Onde eu garanto que o U não é nulo, e ele está em T, certo? Esse U aqui ele vai estar nessa árvore T. Particularmente, o V pode ser nulo, certo? O V pode ser nulo. Então, o que eu vou fazer? Aqui na árvore T, eu tenho o U. Né? E ele aponta para o pai dele, e o pai dele, que pode ser, se ele for raiz da árvore, seria raiz de T, aponta para ele. O que eu quero fazer é basicamente trocar esses dois ponteiros, agora substituindo essa subárvore enraizada no U pela subárvore enraizada no V. Certo? Ou em outras palavras, eu vou fazer quem antes apontava para o U vai agora apontar para o V. E o V vai apontar para quem o U apontava, substituindo o lugar dele na árvore. Então são só esses dois ponteiros que eu quero trocar, né? E a gente escreve esse algoritmo aqui do lado direito, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte: primeiro eu vou testar quem é que está apontando para o U. E uma dentre três coisas pode acontecer. Se o pai do U for nulo, no caso que ele é a raiz, ou ele pode ser filho esquerdo do pai dele, ou ele pode ser filho direito do pai dele. Certo? Então, vou fazer primeiro esse teste, e dependendo desse teste, vai ter o ponteiro, que eu vou atualizar o ponteiro que aponta para o U. Se o pai do U for nulo, quem aponta para o U, ele é a raiz da árvore, então a nova raiz da árvore vai ser o V. Certo? Se não, se o U for filho esquerdo do pai dele, então agora o filho esquerdo do pai do U vai ser o V. Né? Então eu estou atualizando, quem aponta para o U vai apontar para o V. Observem que se o V for nulo, não tem problema nenhum, só vai apontar para nulo. E o terceiro caso se não é nem esse caso e nem esse, então o U é filho direito do pai dele. Então o filho direito do pai do U é o V. Agora, eu tenho que atualizar o ponteiro que o V aponta para o pai dele, ou para, né, quem o U apontava. Mas eu só preciso fazer isso se o V não for nulo. Então se o V não for nulo, o pai do V vai ser o pai do U. Certo? Atualiza esse ponteiro. Se ele for nulo, eu não poderia, né, fazer essa atualização.
Qual a complexidade dessa operação? Bem, eu faço uma quantidade constante de passos, são só 2 ponteiros que eu tenho que trocar. Eu só não quero, eu só estou fazendo todos os testes necessários para fazer essa troca de ponteiros. Então a complexidade é constante, certo? A complexidade de transplantar é constante. Então agora a gente pode escrever o algoritmo, né, de remoção. Então aqui é o algoritmo para remover na árvore T o nó Z. Aqui do lado direito eu coloquei o que a gente tinha feito, né, 2 páginas atrás, que era a ideia da remoção, e agora a gente vai implementar essa ideia. Certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Tá aqui o nó Z. Aí eu verifico. Se o filho esquerdo dele é nulo, que pode ser esse caso ou esse, o que eu vou fazer é que eu vou pegar a subárvore direita dele, em ambos os casos, eu não preciso diferenciar um do outro, e vou jogar ela no lugar do Z. E essa operação de jogar essa subárvore no lugar do Z, eu posso fazer simplesmente com transplantar. Eu vou trocar o Z pelo filho direito do Z. E é exatamente o que a gente tinha antes, né? O Z, ele está na árvore. O próximo nó do transplantar, ele pode ser nulo. Certo? Basicamente, o que a gente troca não são esses 2 ponteiros aqui, para quem o Z aponta e quem aponta para o Z. Bem, o que a gente está fazendo nesse caso, quem aponta para o Z vai apontar para nulo e o nulo não faz nada. E nesse caso aqui, quem aponta para o Z vai apontar para o A e o A vai apontar para quem o Z aponta. Certo? Essa troca desses 2 ponteiros é exatamente o que o transplantar vai fazer. Certo? Observem, né, que como isso aqui pode ser nulo, eu não preciso diferenciar entre o caso A e o caso B. Ok. Se o filho esquerdo dele não for nulo, então seria o caso do se não, mas ainda pode acontecer do filho direito dele ser nulo, né? Agora o filho esquerdo dele é não nulo e o filho direito seria nulo, não é? Agora sim a gente está no caso B, não é? Desculpa. Então agora sim a gente está no caso B, só que a subárvore está espelhada, né? Não é a direita, que como está na figura, é a esquerda. Mas aí de novo, né, a gente faz substituir essa subárvore enraizada no Z por essa. Como é que eu faço isso? Transplantar T. Na subárvore enraizada no Z, eu vou colocar o que tiver no filho esquerdo dele. Certo? Eu troco esses 2 ponteiros e atualizo, né, para eu estar na árvore. Certo? Então, se o filho esquerdo não é nulo, e o filho direito não é nulo, então eu estou no caso C. O que a gente vai fazer no caso C? Né? Então, a gente tem que pegar quem é o sucessor do Z. Aí eu vou fazer Y recebe sucessor do Z. Agora eu vou remover o Y. Como é que eu faço para remover o Y? O caso de um nó que tem subárvore esquerda vazia, remover o Y é equivalente a essa linha aqui. Né? Aqui era quando a subárvore esquerda era vazia, quando o ponteiro esquerdo dele era nulo. Eu já sei, como ele é o mínimo dessa subárvore direita, eu sei que o filho esquerdo Y é vazio, ele é nulo. Então, remover o Y é simplesmente transplantar, né, o Y pelo filho direito dele. Certo? Agora, eu quero substituir o Y no lugar do Z. Essa é a próxima coisa que eu tenho que fazer. É a única coisa que falta. E a gente vai fazer com essas linhas. Eu vou detalhar um pouquinho melhor o que é que essas linhas vão fazer. Certo? Então eu vou olhar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Imaginem que aqui é o Z. Então quando eu removi, né, quando eu realizei essa linha aqui, né, que depois dessa linha eu já removi o Y. Então essa partezinha aqui do Y removido
já está feita. Para trocar o y pelo z, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar, imaginar o y aqui do lado do z. Então aqui vai ser o y. Aí eu vou trocar, fazer com que o filho esquerdo e o filho direito do y sejam o filho esquerdo e filho direito do z. Né? Então eu quero fazer o seguinte, e são essas linhas. Certo? Aqui eu faço filho esquerdo do y é o filho esquerdo do z. E isso corresponde a dizer que o filho esquerdo do y vai apontar para cá. Deixa eu colocar de outra cor. Eu estou fazendo o filho esquerdo do y vai apontar para o filho esquerdo do z. A próxima linha é dizer que o pai do filho esquerdo do z, eu já sei que o filho esquerdo do z é não nulo. Então, o pai do filho esquerdo do z, acho que tem um pequeno errinho. Tem um pequeno errinho nesse algoritmo, mas eu vou falar para vocês depois, certo? Pensem um pouquinho qual o possível erro que esse algoritmo pode ter, mas bem. Mas eu vou ajeitar. Então, o filho esquerdo do y vai ser o filho esquerdo do z, né? O pai do filho esquerdo do z vai ser o y. O que é isso? Eu vou pegar esse ponteiro aqui do pai do filho esquerdo do z, vai ser o y. A próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte. O filho direito do y vai ser o filho direito do z. Então eu vou fazer filho direito do y vai ser o filho direito do z. Né? Inicialmente, lembrando, esse nó aqui é não vazio. É não nulo. Agora, eu vou pegar o pai do filho direito do z e vou fazer com que ele agora aponte para o y. Então eu quero fazer essa seguinte linha aqui. Agora aqui é que está o erro, na verdade. Vocês têm que observar que nesse momento, esse nó ele pode ser nulo. Quer dizer, no caso em particular, e eu vou até aqui desenhar, digamos que o z ele tem só um filho direito e um filho esquerdo. Quem é o sucessor do z? É o filho direito dele. Quando eu remover o y, eu vou transplantar o filho direito do y. Né? Particularmente no y, o filho esquerdo e o filho direito eram nulos. Então, quando eu fizer isso, o filho direito do z é nulo. Então, nesse momento, eu não posso trocar o pai do nulo. Certo? Então, isso é bem simples de consertar. E vamos ajeitar isso aqui. Eu vou simplesmente testar, né, se o filho direito do z é nulo ou não. Então, se filho direito do z, ô Zezinho feio, filho direito do z for diferente de nulo, porque ele pode ter se tornado nulo, então, né, aí sim, o pai do filho direito do z é o y. Né? Então, agora que nesse momento, eu troquei os ponteiros. Né? O filho esquerdo, quem era o filho esquerdo do z, agora é o filho esquerdo do y. Quem era filho direito do z, agora é o filho direito do y. Então, a subárvore que eu quero que fique no local do z, agora é a subárvore enraizada
no Y. Falta trocar aqui ponteiros. Os ponteiros do Z com o pai dele. Mas a gente tem um algoritmo que troca esses ponteiros entre o Z e o pai dele. Isso aqui corresponde ao transplantar. Então isso aqui corresponde ao transplantar. E a gente faz isso. Transplantar, eu troco a subárvore enraizada no Z pela subárvore enraizada no Y, que troca esses ponteiros aqui. Certo? Então pronto. Fiz o A, o B e o C. Só uma observação. Eu quero só revisar um pouquinho, caso não tenha ficado tão claro, que trocar esse Y e colocar no lugar do Z, né, não tem problema. Eu não poderia pegar outros nós aqui dentro. Por que eu não poderia pegar outros nós dentro dessa subárvore? Tem que ser o sucessor. Porque pela propriedade da árvore binária de busca, eu gostaria de que o nó que ficasse naquela posição, né, eu tenho que ter que a chave do Y, né, e aqui eu preciso que a chave, se eu tiver um nó aqui dentro, A, se eu tiver um nó aqui dentro, B, então um nó qualquer A dentro da subárvore esquerda e um nó qualquer B dentro da subárvore direita, eu tenho que ter que a chave do A é menor ou igual à chave do Y, que é menor ou igual à chave do B. E isso é válido pelo seguinte sentido: antes dessa troca, todo mundo aqui tinha chave menor ou igual à chave do X. E a chave do X é menor ou igual à chave do Y. Ele é o sucessor dele. Então, essa desigualdade aqui é válida. E essa segunda desigualdade aqui é válida, que a chave do Y é menor ou igual à chave do B para todo mundo que ficou nessa subárvore, porque o Y era o mínimo dessa subárvore. Então, essa desigualdade aqui também vale. E essa árvore é uma árvore binária de busca. Certo? Qual a complexidade dessa operação? Bem, transplantar, a gente viu que é constante. Né? Então, transplantar é constante. Tudo isso aqui é constante. A única linha que não é constante é o sucessor. Particularmente é o mínimo da subárvore direita. Então, essa operação aqui eu posso precisar descer na árvore. Eu só desço na árvore. A gente já viu que a complexidade do sucessor é da ordem da altura da árvore. A gente tem todas as complexidades que a gente queria. Ok? Então é só isso pela aula de hoje. E até a próxima aula.